Estamos de volta às atividades, voltando com as aulas de ciências. Hoje nós vamos falar sobre solos, dando início à semana 1 do PET 2. Quando fala, antes de entrar no conteúdo, eu quero que você pense, quando falo para você de solo, o que vem à sua mente? O que você lembra quando fala de solo? A gente lembra da terra, né? A terra com letra minúscula. Aquela terra que você pega na mão, aquela terra que você anda descalço, aquela terra onde planta vegetal, planta verdura, planta fruta, onde cria gado, onde você mora, onde você pisa, onde faz tudo, né? Então isso é o solo, tá? Mas quando a gente for olhar assim uma definição, tá? Eu sei que é solo, mas eu quero definir o solo. Como que é essa definição? Então, solo é a camada mais superficial da Terra. É uma camada que serve como substrato para sustentar plantas e vegetais, além de servir como base para outras atividades. Tá? O solo é uma camada que é formada por diversos grãos minerais. Esses grãos eles são originados de uma rocha. O processo de formação eu vou falar logo após para vocês, mas aqui vocês têm que saber que o solo. Solo é a camada mais superficial da Terra, que serve como substrato, é onde as plantas e os vegetais vão crescer, e também serve como base para todas as outras atividades que o homem realiza, certo? Então você vê aqui como exemplo, nessa figura, você vê a camada de solo e algumas gramas sobre essa camada. Mas como surge o solo? Quando a gente parar, tá, a gente vê o solo, mas como que surge o solo? O solo, ele demora milhões de anos para ser formado. O processo de formação é muito longo, só que ele não para, né? Ele não para o solo não para de ser formado, ele continua sendo formado até hoje. Eu quero deixar claro para vocês que no início da Terra, né, não havia presença de solo. Né? As terras, assim que ela surgiu, havia apenas grandes e variados grupos de rochas. Tá? Esses grupos de rochas eles foram lentamente sendo desgastados, né? A lenta degradação, a lenta desagregação, né? Causada pela ação da chuva, ação do vento, ação do calor, que proporcionou a formação de alguns sedimentos. Mas entrando particularmente na formação do solo, né, a gente tem a rocha, né, aquele grupamento de rocha que eu havia falado para você no início. Vamos pensar como se fosse o início da Terra. É uma rocha mãe ou rocha nua, que é a rocha que vai dar origem ao solo. Essa rocha sofre a ação do intemperismo, né, que pode ser um intemperismo físico, a ação da temperatura, do gelo ou dos ventos, ou, aqui no início, um intemperismo químico, que é a ação da chuva. A ação física, a ação da temperatura, gelo e vento, e químico, a ação da chuva. Químico porque a água da chuva vai fazer com que essa rocha possa sofrer alteração na sua constituição. Então você tem a rocha mãe, a rocha nua. Vai sofrer ação do intemperismo, essa rocha vai começar a se fragmentar e entre esses fragmentos de rocha vão ser abertos ou vai começar a existir algumas rachaduras. Nessas rachaduras vai ser possível a deposição de matéria orgânica. Essa matéria orgânica é uma matéria resultante da morte ou da decomposição dos seres vivos. Tá? Com a deposição, com a presença dessa matéria orgânica, vai ser possível com que líquens e musgos se instalem sobre, vamos dizer, sobre essa rocha, né, sobre essas fissuras, sobre essas rachaduras,
E os líquens, particularmente, eles produzem um tipo de ácido que vai ajudar no desgaste e fragmentação das pequenas porções de rochas. Então, juntamente com o intemperismo, vai ter a ação dos líquens e fungos. Com o passar do tempo, essa ação, intemperismo, não para, continua. Com o passar do tempo, continua havendo desgaste da rocha e continua havendo deposição de matéria orgânica e, consequentemente, a ação dos líquens continua a ação do ácido na fragmentação das pequenas porções de rochas, e isso permite, com o passar do tempo, que a comunidade biológica ela cresça. Então, quando a gente compara a segunda figura com a primeira, a quantidade de vegetais é maior do que na primeira. Então, a comunidade biológica cresceu. E os restos dos organismos, o resto dos seres vivos, continuam sendo decompostos por bactérias e fungos, e essa decomposição vai fazer com que os nutrientes desses organismos vão para o solo, sejam absorvidos pelo solo, o solo fica mais fértil, mais cheio de nutrientes, e isso vai permitir o o crescimento de uma outra comunidade biológica. Tá? Então, quando você compara a segunda com a segunda figura tem mais vida, uma comunidade biológica maior. Na terceira, para a segunda e para a primeira, ainda mais, comunidade ainda maior. E você observa, com o passar do tempo, a rocha vai se desgastando até não haver mais a presença da rocha e somente do solo. Então, com o passar de vários anos, essas alterações que ocorreram no solo, elas continuam se mantendo, elas continuam acontecendo, e faz com que ele se torne cada vez mais fértil e cada vez mais profundo. Tá? E nesse solo profundo, nesse solo maduro, é onde a gente vê a presença de grandes árvores. Tá? Pensa, a grande árvore tem uma grande raiz. Para ter uma grande raiz, para a raiz ficar firme, para permitir que essa árvore cresça, há a necessidade de ter um solo muito profundo, certo? Então, essa grande árvore não teria como ela crescer no primeiro, no segundo, no terceiro estágio, só num solo mais profundo, um solo mais maduro, tá? Então é assim que é formado o solo. O solo possui algumas características, tá? Eu vou falar para vocês 4 características, seriam a permeabilidade, porosidade, textura e cor. No caso da permeabilidade é a capacidade de permitir a passagem de água e ar. Tá? Seria a facilidade com que a água penetra no solo. Então, quanto mais fácil a água penetra no solo, mais permeável é esse solo. O solo que tem pouca permeabilidade, quando você joga água, é aquele solo que forma poças de água. Tá? Então, um solo que é muito permeável não forma poça de água. Solo que tem baixa permeabilidade. E a porosidade? A porosidade ela é identificada pela presença de poros, né? Que seriam espaços vazios entre os grãos do solo. Tá? Nessa figura aqui, quando a gente analisa, você tem a figura A, você tem o A, B, C e D. Quando você compara a figura C com a figura D, qual tem maior número de poros? Né? Quando você compara a C com a D, é a D que tem o maior número de poros. Quando você compara a C com a A, quem tem maior número de poros? A A tem mais poros. Quando você compara a C com a B tem mais poros. Então, a C é a que possui menor porosidade. Tá? E quando a gente olha, a que possui o espaço vazio. No caso, não é vazio porque ele é preenchido ou por água ou por ar. Nessa figura que apresenta maior espaço entre os grãos, seria a figura B. Então, a figura B, a rocha, o solo da figura B seria o solo que apresentaria maior porosidade.
E no caso da permeabilidade, ou aquele solo também que seria mais permeável, seria o solo B, certo? E você deve ter consciência ou ter em mente que a permeabilidade depende da porosidade do solo. A permeabilidade vai depender da dimensão, do tamanho e da quantidade de poros ou espaços entre as partículas. Então a permeabilidade depende do tamanho dos poros e da quantidade desses poros do solo, entre as partículas do solo, certo? A textura. A textura é outra característica do solo. E a textura ela é determinada pela proporção existente entre as partículas minerais que compõem o solo. Seriam a areia, a argila e o silt, que seriam essas partículas que compõem o solo. Okay? Quanto mais areia presente no solo, mais o solo tem uma aparência ou tem uma textura áspera. Então, quanto menos areia, menos áspero ele vai ser. Então, você tem solos siltosos, onde a presença do silt é maior que a argila e a areia. Tem os solos arenosos, que a presença de areia é maior do que a argila e silt. Tem os solos argilosos, que no caso a proporção de argila é maior que a areia e silt, e tem os solos médios. Os solos médios não há uma partícula mineral mais do que a outra, maior que a outra. Não é uma quantidade maior que a outra, é uma quantidade balanceada, ok? E a outra característica seria a cor. A cor, ela permite determinar a natureza da rocha matriz e a presença de matéria orgânica. Então, pela cor do solo, você consegue determinar de qual rocha esse solo surgiu e também se há muita matéria orgânica ou não. No caso dessa figura, você observa um solo muito escuro, um solo claro e um solo avermelhado. No caso, comparando o solo escuro com o solo claro, você observa que o solo escuro, é um solo onde há presença de muita matéria orgânica. Tá? Então, quanto mais escuro o solo, mais matéria orgânica vai estar presente. E o claro é aquele solo que há uma pequena presença de matéria orgânica ou não há presença de matéria orgânica. A gente vê um solo muito escuro quando a gente vê em horta. Quando você observa o solo da horta ela é muito escuro, porque é uma grande quantidade de matéria orgânica. Se fosse claro, não teria como plantar, não teria como cultivar nada nesse solo. E aqui você tem alguns exemplos de coloração do solo, desde o branco mais claro até o mais escuro. Certo? E após essa aula, eu vou passar algumas recomendações para vocês. Eu quero que vocês leiam a página 248 do livro didático. Leiam também a página 29 do PET e os exercícios da página 30. No caso dos exercícios, vocês têm que copiar e responder no caderno. Quem não tiver o PET impresso, tirar a foto e me enviar. Ok?